Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e estamos estudando essa revista bem aqui, falar a respeito do avivamento. E hoje nós chegamos à lição de número 6, que traz o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Essa é a sexta lição, já falamos as demais lições, o link está aqui na descrição desse vídeo. Basta você depois clicar e assistir às outras aulas, caso você tenha perdido, tá bom? O texto áureo diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, verso de número 14. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 24, e nós vamos fazer essa leitura juntos. A versão que vou ler é a versão NAA, tá bom? Diz assim o texto: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Então, hoje vamos falar a respeito do avivamento dentro do ministério e do trabalho do apóstolo Pedro. Falamos nas lições anteriores sobre o avivamento, na lição número 1. Falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, na lição número 2. Falamos sobre o avivamento no Novo Testamento, na lição número 3. Falamos sobre o avivamento na vida de Jesus, na lição de número 4. Falamos no avivamento na igreja, na lição passada de número 5. E hoje vamos falar do avivamento na vida, e no trabalho, ministério do apóstolo Pedro. Então vamos pegar aqui textos bíblicos e fazer essa separação, e essa definição. O apóstolo Pedro, Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o apóstolo Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Vamos fazer essa análise, tá bom? A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala Pedro antes do Pentecostes. O segundo tópico fala Pedro após o Pentecostes. E o terceiro tópico fala a igreja de hoje e o avivamento do
Pentecostes, tá bom? Esses são os tópicos da nossa lição. E antes de entrar na lição, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Denis e você está aqui no nosso canal. Temos semanalmente, temos diariamente vídeos aqui no nosso canal. De segunda a sexta nós temos o Oráculo do Dia. Todos os dias às 6 da manhã, um vídeo com uma palavra para abençoar o seu dia. E aos fins de semana, né, sábado e domingo, temos as lições da escola bíblica no sábado, que é hoje, estou gravando hoje, sábado, a lição de número 6, que é essa, que ela será ministrada no próximo domingo, já dia 5 de fevereiro. Então, estou gravando hoje e vou publicar ainda hoje, sábado, para você estudar e ter aí um tempo hábil para poder ministrar, se você for professor, ou aprender ainda mais na aula presencial na sua igreja. E no domingo, né, eu gravo e posto a aula da lição da PEC, que é a outra revista, Programa de Educação Cristã Continuada. Estamos estudando essa revista aqui, Juízes e Ruth, e a próxima lição é a lição de número 6, que será gravada também no domingo, amanhã, para que você possa ter aí também uma semana para estudar até o próximo domingo. Se você for aluno ou professor, tem aí um bom tempo hábil para você se preparar e fazer uma excelente aula para os seus alunos. Irmãos, um detalhe importante: na escola bíblica presencial na igreja, nós temos 1 hora de tempo para ministrar e fazer perguntas e ter ali um momento de comunhão maior com os irmãos, né? Aqui eu tento compactar isso para 30 minutos, metade do tempo. Então não dá tempo de abranger tudo, até para não ficar tão extenso o vídeo. Mas dentro de 30 minutos nós podemos fazer um bom estudo, um bom resumo de tudo o que a lição traz para nós. Então não consigo me aprofundar nos tópicos aqui, mas eu trago uma explanação geral para que você tenha um caminho, tenha um norte, e se você for zerado no assunto, você vai sair daqui com uma perspectiva e já com um entendimento a respeito do que a lição está falando, tá bom? Então, por isso o nosso vídeo ele possui apenas 30 minutos e por isso ele é mais resumido do que a aula presencial. Quero lembrar e avisar também, eu sou do Campo de Belém, da Assembleia de Deus, e essa lição aqui, ela não substitui a lição presencial, tá bom? Não é porque você assiste a aula aqui e também em outros canais, que no YouTube tem vários canais de homens de Deus e mulheres que pregam a palavra de Deus, que são compromissados com a verdade. Muitos outros bons canais também há aqui, mas isso não substitui. É importante que você esteja lá na sua igreja, é importante que você acorde domingo de manhã e vá estudar com o seu pastor, ou com o seu líder, ou com uma pessoa que Deus colocou ali para ensinar, para que as suas experiências e as experiências dele possam se complementar, e assim vocês vão edificar uns aos outros. Então é importante que você assista aqui, mas também é importante que você esteja lá presencialmente estudando e cooperando com os irmãos, tá bom? Dito isto, vamos entrar na lição. E a introdução da nossa lição diz assim: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder de Deus, e temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. É importante a gente entender, pelos evangelhos, nós podemos traçar esse perfil do caráter do apóstolo Pedro. Bem verdade, um homem impulsivo, um homem voluntarioso, mas espiritualmente débil, aí já penso que é um exagero.
Mas nós temos sim uma grande mudança de atitude de um Pedro antes para um Pedro depois do batismo, né? Depois do Pentecostes, depois de ser ali dominado pelo Espírito de Deus. Vale lembrar que essa mudança não aconteceu assim, plim, do dia para a noite, não foi, pô, batizou e ele já é outra pessoa. Não, não acontece assim. Mas quando temos uma experiência com o Espírito de Deus, nós temos uma maior resistência para não cometer pecados, né? Para andar em santidade. Temos ali um plus, temos um bônus, uma força, um incentivo. De fato, nós temos um domínio maior do Espírito em nossa vida. Mas isso não acontece do dia para a noite. Então, passaram-se tempos para que Pedro pudesse alcançar, né, essa maturidade. Estou falando isso para que você não pense que do dia para a noite Pedro mudou, virou uma chave e aí ele já não era mais impulsivo, já não era mais grosseiro, já não era mais voluntarioso, como é descrito nos evangelhos, tá bom? Aconteceu uma mudança, sim, mas essa mudança não foi do dia para a noite. O primeiro tópico fala Pedro antes do Pentecostes, e aqui nós vamos destacar duas atitudes de Pedro. O primeiro ponto aqui do primeiro tópico é as duas atitudes de Pedro. E aqui diz, certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. A partir destas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. E tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16. Então aqui nós temos um Pedro ainda antes do Pentecostes. Um Pedro ainda carnal, um Pedro ainda voluntarioso, um Pedro ainda com os ânimos flor da pele, vamos dizer assim, mas que possui a revelação de quem Jesus é. Então, o fato de Pedro ainda não ter sido batizado aqui, ainda não ter tido uma experiência com o Espírito de Deus, não o impede de receber a revelação a respeito da identidade de Jesus. Então, aqui nós temos um Pedro que ainda possui uma personalidade não convertida totalmente, né? Um Pedro que ainda não entende muito a respeito do reino de Deus, ainda não tem uma visão ampla conforme ele teve depois do Pentecostes, mas ainda assim ele é capaz de ter a revelação de Deus a respeito da identidade de Jesus e ainda assim ele é capaz de andar com Jesus e obedecê-lo e fazer com que o reino de Deus avance. Agora vamos ver uma outra atitude de Pedro, que é a que aconteceu logo em seguida. Onde que está aqui? Em seguida, o mesmo Pedro retrucou o Senhor, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, verso de número 22. Aqui, irmãos, a gente está ainda dentro do mesmo capítulo. E Jesus de pronto o repreendeu para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui, irmãos, é uma outra atitude de Pedro. Jesus começa a falar a respeito do seu sacrifício, da sua morte e de sua ressurreição. E Pedro, ouvindo isso, começa a repreender Jesus com até, eu imagino, compaixão, carinho, dizendo, Senhor, isso jamais acontecerá contigo, isso não deve acontecer e tal, porque não estava entendendo, né? Como a gente falou antes, não tinha ainda uma compreensão a respeito do reino de Deus e das coisas que aconteceriam. Então começa a repreender Jesus, a retrucar, a dizer, não, isso não deve acontecer. E Jesus ali repreende para trás de mim, Satanás. E eu pergunto a você, o que
qual seria a sua reação se o seu líder dissesse isso para você? Arreda, Satanás, sai daqui que você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas carnais. Qual seria a sua reação? Pedro ele foi repreendido duramente por Jesus por não ter a visão exata ou a visão correta das coisas espirituais, né? Então isso serve aqui de aviso para nós. Quando não temos a compreensão espiritual das coisas, o ideal é ficar calado. Segundo tópico aqui, ó, Pedro após o Pentecostes. Olha o que acontece. Pedro batizado no Espírito Santo. É o primeiro ponto. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu a sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Então aqui é, de fato, uma diferença relevante. Após o batismo, após o Pentecoste, Pedro, como se caísse escamas dos olhos e ele tivesse uma visão panorâmica do que é o reino de Deus e do que ele deve fazer. E de fato acontece isso. Quando temos uma experiência com Deus, somos esclarecidos a respeito do que devemos fazer. Não houve dúvida no coração de Pedro ao acontecer aquele evento. Ele, vendo as pessoas ali, levanta sua voz e prega a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava naquela palavra, Deus estava ali naquele sermão, e as pessoas compreenderam uma outra coisa importante, relevante a respeito da pregação da palavra de Deus. As pessoas têm que entender o que está sendo pregado. A palavra de Deus não vem para dificultar o entendimento das pessoas. A palavra de Deus não vem para roubar-lhes o entendimento. Não, mas a palavra de Deus vem para esclarecer. O crente tem que sair da igreja esclarecido e não confuso. Ele tem que sair dali com verdades, com respostas e não com ainda mais dúvidas. Foi o que aconteceu aqui. A única dúvida que eles tiveram dentro do texto aqui é sobre o que eles deviam fazer. E Pedro prontamente traz a resposta: se arrependam e sejam batizados, assim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então há uma clara diferença entre aquele que tem o dom do Espírito e aquele que não tem. O segundo ponto aqui, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à Porta Formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Então, um outro aspecto aqui da vida de Pedro, né, já pós-Pentecoste, já cheio do Espírito de Deus, é saber de fato, ter de fato o entendimento da real necessidade das pessoas. Uma pessoa natural, né, que talvez tivesse até um bom coração, com certeza daria uma esmola para aquele homem que estava pedindo. Mas Pedro, não tendo ali dinheiro, ele dá a maior virtude que havia dentro de si, que é o próprio Espírito de Deus. Então, temos que dar às pessoas o que é mais importante. E eu pergunto a você, o que seria mais importante do que Deus na vida de alguém? O que seria mais importante do que uma cura interior e também exterior? O que seria mais importante do que o dom do Espírito na vida de alguém? Então só podemos dispensar, só podemos compartilhar aquilo que há dentro de nós. Mais uma razão para que a gente seja cheio do Espírito de Deus, para que a gente tenha em nós o Espírito de Deus. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro.
E o terceiro ponto aqui dentro é Pedro avivado em outras ocasiões. E eu vou ler aqui para você um texto desse comentário que está aqui. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo em Atos capítulo 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente, após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram tremeu. Então, assim, uma pessoa que anda na virtude e no poder do Espírito de Deus, milagres acontecem. As coisas, elas fluem de uma forma sobrenatural. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro e é o que acontece na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que busca e de todo aquele que se empenha por viver o sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro e isso é de fato uma grande lição para nós. E, diante disso, vamos entender aqui no terceiro e último tópico como aplicaremos essas coisas, né, na nossa vida quanto igreja, como igreja. Primeiro ponto é a igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí, a reveladora pergunta, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, o cenário, né, aqui descrito é o cenário que estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis, coisas, a previsão, né, do que acontecerá mais na frente não é boa. E esse é um momento, é um cenário propício para a igreja se prostrar, buscar a presença de Deus, se arrepender e então haverá um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, conforme Atos capítulo... Qual foi o capítulo? Atos capítulo 2, que nós lemos, que também é um texto que se refere ao que está escrito em Joel, capítulo 2. Então, Joel 2, Atos 2 tratam do mesmo assunto e isso pode acontecer na nossa atualidade. No momento em que estamos vivendo, basta que a gente busque e se prostre diante de Deus. Segundo ponto aqui dentro é temos tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Então, a receita, o mapa, o manual de como devemos proceder nesses dias trabalhosos e difíceis que estamos vivendo está em Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos e você vai ver o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, também o sofrimento da igreja, mas você vai ver também a perseverança da igreja, Deus agindo por meio da igreja. Tudo isso é um sinal de que nós devemos tirar grandes lições e seguir o exemplo dos apóstolos, fazendo a obra de Deus e fazendo com que o reino de Deus cresça e avance. E o terceiro e último ponto fala sobre a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro anelava pela vinda do Senhor.
de maneira avivada, também estejamos avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, um outro aspecto a respeito do avivamento de alguém que está avivado, de alguém que tem em si o Espírito de Deus, é se preparar para a vinda do Senhor. Estamos aqui, todos nós, de passagem, um dia vamos partir deste mundo e vamos para a eternidade. E na eternidade poderemos estar em apenas dois lugares. Ou vamos para o céu ou não. Vamos para o inferno. Então, existem esses dois caminhos. E aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que está avivado, aquele que tem a visão e a compreensão correta das coisas, ele, como característica de avivamento, ele vai estar se preparando para um encontro com o Senhor. Então, que você também seja uma pessoa avivada, que entenda o plano, que entenda o que Deus quer de você, que você entenda aquilo que você deve fazer e que, sobretudo, você entenda que a passagem por aqui é para que você se prepare para um dia se encontrar com o Senhor, tá bom? Aqui nós encerramos a nossa lição e eu te peço, comenta aqui embaixo com a resposta do nosso questionário da lição. Primeira pergunta: diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Segunda pergunta: qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Terceira pergunta: qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? E a quarta pergunta: como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Quinta e última pergunta: o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes de sua volta? Responde aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like para nos ajudar e, ao final, compartilhar esse vídeo com um amigo. Deus te abençoe e até a próxima aula.